aliado aí na nossa alimentação. E a alimentação do brasileiro é completamente deficiente de fibras, tá? Isso é uma característica do brasileiro. A gente, assim, tá atrás ainda, por exemplo, dos Estados Unidos, e não estamos nem tanto hoje em dia, em relação ao consumo de produtos industrializados. Mas nós consumimos muito pouco frutas, legumes e verduras. E é ali que estão presentes as fibras. E cada vez, como eu falei lá no começo, a alimentação vem piorando e as complicações oriundas aí dessa má alimentação vem aumentando também, infelizmente. Uma outra dica também interessante aí para os diabéticos, não só para os diabéticos, tá? Essa dica, ela é muito legal. Na verdade, eu acho, a minha opinião como nutricionista, que isso aqui é o equilíbrio na oferta dos alimentos e no horário que você oferece a alimentação. Para mim, esses dois pontos é a principal regra, assim, na nutrição, na minha opinião, tá? A gente tem que ter esse equilíbrio. Lembra que, com certeza, vocês já ouviram falar, vamos se alimentar de 3 em 3 horas, vamos comer de 3 em 3 horas. Isso é muito importante, tá? A gente tem que evitar ficar basicamente mais de 3 horas em jejum. Então a gente tem que procurar se alimentar sempre de 3 em 3 horas. 3 vezes 6, 18, não é isso? Mais 6, 24, não é isso? Tá certo ou tá certo? Que geralmente são o número de refeições que a gente vai fazer aí durante o dia, que são as horas que a gente fica acordada. A hora que a gente fica acordada, a gente tem que estar sempre alimentado. E durante o sono, se a gente fizer uma alimentação ideal, a gente vai estar se nutrindo ali de uma forma bem balanceada durante o nosso sono. Um exemplo que eu costumo dar, assim, que eu não tenho como não falar disso quando eu falo de comer em 3 em 3 horas, eu gosto de explicar bem explicadinho, eu gosto dessas historinhas. O nosso corpo é como se fosse um restaurante. E é como se a nossa boca fosse o fornecedor desse restaurante. Se você tem um restaurante e você tem um bom fornecedor, você vai precisar ter um estoque muito grande? Não, porque você faz um estoque para quê? Para você ir pegando a comida ali aos poucos, preparando, não é isso? E usando. Não é isso que é o estoque? Agora, se você tem uma pessoa que você liga e fala assim, fulano, traz arroz aquele, na hora ele traz. Você vai precisar ter aquilo guardado no restaurante? Não, porque você vai tomar espaço do restaurante, você vai deixar dinheiro guardado ali, não é? Quem já mexeu com comida sabe que o estoque é um risco, porque pode estragar a comida, né? Então tem que comprar e fazer ali para aquele dia. Assim o nosso organismo. O fornecedor é a nossa boca. Se a gente não tem hora para fornecer esse alimento, o gerente do restaurante, que é o cérebro, fala, ih, caramba, esse fornecedor é muito ruim. E ao invés dele vir aqui de 3 em 3 horas, que é o que um bom fornecedor deve fazer, ele faz o quê? Ele vem de 3 horas, daqui a pouco ele vem 6 horas, daqui a pouco o cisma que está dieta come um creme crack e fica o dia inteiro sem comer, come uma maçã só. E sabe o que eu vou fazer? Vou botar um estoque muito bom aqui, que é porque eu não sei, ele pode morrer de fome a qualquer hora, né? Ele não tem hora para comer. Então eu vou fazer um estoque bacana nele. Quem é o estoque bacana? É a camada adiposa, que é a nossa barriguinha. Dependendo do mau fornecedor, a gente vai ter um estoque gordo. Agora, se o fornecedor for bom, aí a gente vai ter um estoque ali razoável. O organismo, ele não vai ver necessidade de ter um estoque tão grande. Agora vocês conseguiram entender a necessidade da gente ter horário para se alimentar? A gente tem que ter horário para se alimentar, tá? Basicamente é isso. Na verdade, isso acontece aí principalmente porque pela insulina, porque quando a gente fica muito tempo sem se alimentar, a gente tem e a gente come de forma muito rápida, a gente tem aí picos de glicose quando a gente se alimenta, a gente fica, e aí essa glicose é transformada em gordura e vai para a camada adiposa. É basicamente isso que acontece. Bom, a gente tem micronutrientes antioxidantes que ajudam
no quadro da diabetes, tá? O que acontece, gente? Para explicar assim, bem a grosso modo para vocês, essa glicose, esse açúcar que fica aí circulante na corrente sanguínea, dentre outros malefícios que traz para o nosso organismo, ele gera um estresse oxidativo nas nossas células, tá? Vamos dizer que oxida as nossas células. E a gente tem alguns nutrientes que eu acho que vocês já ouviram falar em nutrientes antioxidantes, que são, eles agem, né, como se fossem ali escudos contra essa arma oxidativa que esse açúcar circulante provoca. A gente tem aí beta-caroteno, que a gente tem a cenoura aí como uma fonte bem conhecida. A gente tem o exemplo do selênio, que as castanhas são muito ricas em selênio. A gente tem as fontes de vitamina C, que de uma forma geral são as frutas cítricas. E a gente tem a vitamina E, que está presente ali nos vegetais, no milho, no óleo de girassol e também nas castanhas. Esses são exemplos de alimentos antioxidantes. Na verdade, os alimentos antioxidantes, eles têm outros benefícios para o nosso organismo. Tem aquela famosa dieta detox, né? Não sei se vocês já ouviram falar, acredito que muitos já tenham ouvido falar, como a dieta da moda. Ela é baseada aí, a metade dela aí, na verdade ela é baseada toda aí nesse processo de antioxidantes. Bom, fechei aqui diabetes. E aí eu vou falar um pouco também de hipertensão arterial. A hipertensão arterial, ela traz aí muitos malefícios para a nossa saúde, né? E ela já é diferente do diabetes, né? A gente já consegue diagnosticar quando a nossa pressão aí tá muito alta, a gente sente algumas dores na nuca, né? Pelo menos nesse ponto, ela é um pouco menos cruel só nesse ponto. Mas é muito perigoso a hipertensão. E o brasileiro, ele tem a característica ali do sal, que a gente sabe que é um fator que é muito direto no aumento da hipertensão arterial. Bom, uma pressão ótima, o ideal dela ali mesmo seria uma 12/8, a famosa 12/8, né, que a gente fala aí. Mas nós temos aí pessoas que vão até 20 e tantos, né? Minha mãe aí já teve 22 por não sei quantos de pressão, quase, né? Dor no peito, dor na nuca, pode levar até a óbito, né? Bom, a OMS, ela preconiza, isso sempre muda. Hoje ela está preconizando um consumo diário de 6 gramas de sal. Em 6 gramas de sal, o grande vilão do sal é o sódio. É o sódio que contém ali no sal. A gente não tem 6 gramas de sódio, a gente tem ali basicamente a metade ou menos de sódio. 6 gramas seria o consumo de sal. Então, a principal dica é evitar levar o saleiro à mesa. E, gente, o sal, ele pode ser substituído por outros temperos. Antigamente, né, a gente usava as especiarias para cozinhar, né? Uma comida bem temperada é uma comida muito saborosa, né? A gente tem várias especiarias aí que a gente pode usar: noz moscada, coentro, salsinha, cheiro verde, hortelã, manjericão, né? Tem uma série de temperos naturais que a gente pode usar para estar aumentando o sabor da comida e evitando esse consumo tão acelerado, tão alto de sal. Quais são os alimentos que devem ser evitados? De uma forma geral, são os alimentos industrializados, tá? Por quê? Porque os alimentos industrializados, eles contêm alto teor de sódio, diferente do que muitas pessoas pensam. O sódio, ele não está presente só em alimentos salgados, tá? O sal contém sódio, mas a gente tem aí o adoçante, que é ciclamato de sódio. Por quê? Porque o adoçante, né, para aumentar o sabor, o sódio, ele tem essa característica, ele aumenta o sabor. Então, a gente tem que tomar cuidado, de uma forma geral, com os produtos industrializados, não só com o que é salgado ao nosso paladar, tá? Produtos embutidos, produtos enlatados, produtos em conserva,
tá? Produtos encaixotados, lasanha, tá? Os produtos light, eles tendem a terem muito sal, muito sódio também, tá? Então, de uma forma geral ali, o cuidado mesmo é com os produtos industrializados. O cálcio, ele ajuda a gente a diminuir esse quadro de hipertensão, tá? Então, o que a gente pode fazer? Não há necessidade da gente suplementar o cálcio, até mesmo sem fazer uma avaliação dessa pessoa, tá? O certo é a gente se alimentar e ofertar na nossa própria dieta o cálcio, tá? E diferente do que muitas pessoas pensam, o cálcio, ele não tá só no leite. A gente tem outros alimentos também que são grandes fontes de cálcio. A gente tem o queijo, né? Não é só o leite, produtos oriundos do leite também são fontes de cálcio, como o queijo, como o iogurte, como a coalhada. A sardinha contém muito cálcio, né? Quem come sardinha em lata, eu gosto de comer o osso da sardinha, aquela espinha que fica bem cozida, fica macia. Aquilo ali é uma grande fonte de cálcio. Os alimentos de origem vegetal, eles contêm sim grande quantidade de cálcio. Só que o nosso corpo, ele tem uma certa dificuldade de absorver o cálcio presente nos alimentos de origem vegetal. Então, esse aí, no caso, essa seria uma característica aí ruim das pessoas veganas, das pessoas que não comem muito alimentos de origem animal. Porque a gente tem sim o cálcio presente em produtos vegetais, em alimentos vegetais. Mas esse cálcio, ele é difícil realmente de ser absorvido pelo nosso organismo. Bom, gente, o que eu queria finalizar para falar para vocês? É essencial a prática de atividade física, tá? Quando você vai consultar uma pessoa, quando você vai entender por que a pessoa está naquele quadro, né? Você faz ali uma anamnese, você faz uma investigação com a pessoa, você procura saber da genética daquela pessoa, se o pai e se a mãe tinha aquela doença, como que é a alimentação daquela pessoa no dia a dia. E uma das principais perguntas também é como que é a atividade física dessa pessoa. E o que a gente pode fazer é falar, procure um médico, vê se você está apto a fazer atividade física, e se você estiver apto a fazer atividade física, praticar atividade física, tá? A atividade física, ela tem diversas características para o nosso corpo, diversas características para a nossa vida. Não são só características fisiológicas, são características também do nosso bem-estar, do nosso psicológico. A gente tem características de socializar, de se sentir bem com a atividade física, principalmente as atividades físicas em grupo, né? São atividades mais motivadoras pra gente. A atividade física, ela diminui os triglicerídeos circulantes. A atividade física, ela diminui o LDL circulante. A atividade física, ela diminui a chance e o quadro de obesidade. E de uma forma geral, ela diminui aí a chance de doenças cardiovasculares. Bom, gente, todas as palestras que a gente teve aqui, depois no final a gente acabou abrindo para perguntas e tal. E aí, o que eu achei interessante? Eu achei